E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, assim, eu acho que pra tudo na vida a gente tem que ter limite, inclusive pra zoeira. Mas no vídeo de hoje a gente não só vai desafiar os limites da zoeira, como a gente vai terminar com eles. Isso porque a Cineflix me chamou pra poder assistir ao filme Ursinho Pooh Sangue e Mel 2. E aí você pode até estar se perguntando, 2? Como assim 2? Teve o lançamento do primeiro? E aí, se você não tá entendendo nada, pode ficar calmo que eu vou fazer um leve contexto pra você. O que acontece foi o seguinte, foi de que o primeiro filme ele foi lançado nos cinemas brazucas de uma forma bem tímida, bem assim nas entoca, nas encolha. E aí o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, foi de que alguém perdeu uma aposta e aí por conta disso, as redes de cinema do Brasil, elas tiveram que exibir esse filme, porque na minha cabeça é o único sentido que faz dos cinemas brasileiros eles terem exibido esse filme. Enfim, Sangue e Mel ele veio com a proposta de ser uma releitura do conto infantil Ursinho Pooh, onde a gente teria de fato o urso e seus amigos sendo assassinos sanguinários e matando geral. E vejam bem, eu não acho que seja um problema a gente pegar histórias de infantis e transformar em filmes de terror. Não tem problema, até porque se a gente for lá no passado, a gente vai ver que muitos desses contos infantis, eles eram baseados em histórias dos irmãos Grimm. E as histórias desses irmãos, na verdade, eram contadas para adultos. Então, tinha sim aquela linguagem obscena, tinha sim acontecimentos muito bizarros, porque era para adultos. Galera, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nesse filme a gente não vai ter um homem usando a máscara do Ursinho Pooh. Não, a gente de fato vai ter o Ursinho Pooh pistola matando todo mundo. E aí, se você vende a história como sendo o Ursinho Pooh de verdade fazendo isso, quando você senta para assistir e que você vê que a obra nada mais é do que um cara usando uma máscara de urso de látex da pior qualidade possível, realmente não tem como você dar nenhum crédito a essa história. Agora que assim, né, esse primeiro filme ele é ruim de tantas formas, mas de tantas formas que eu poderia ficar aqui horas e horas só falando mal dele. Mas a gente tá aqui para poder falar do segundo filme. E aí, por incrível que pareça, não me pergunte como, um segundo filme ele foi confirmado e foi lançado. E não só foi confirmado e lançado, como também já foi confirmado que a gente vai ter um universo dessas criaturas. Sim, a gente vai ter um MCU de terror, onde a gente vai ver todos esses personagens infantis sendo transformados em serial killers. E aí é óbvio que tudo isso vai ser banhado no material de qualidade mais duvidosa possível. Nesse novo filme a gente vê que Christopher, o único sobrevivente do massacre do filme anterior, ele tenta levar uma vida normal, mesmo sendo acusado pela cidade por ter matado seus amigos. E aí, enquanto isso tá acontecendo na cidade, Ursinho Pooh e Leitão, eles estão meio que escondidos na floresta para evitar de serem encontrados por qualquer pessoa. E aí, ao longo do tempo, o filme ele vai arranjar uma justificativa nada plausível para fazer com que Christopher e Pooh se encontrem novamente na floresta. E aí, pela sinopse, galera, fica até parecendo de que você precisa assistir ao primeiro filme para poder entender os acontecimentos desse segundo filme. Só que você não precisa não, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque o primeiro filme ele não tem nenhuma história, então não vai assistir o primeiro filme procurando história porque ela não tem. E segundo, que os pontos relevantes, os pontos que têm alguma relevância para a história, eles são contados nesse segundo filme em forma de retrospectiva logo no início. Então você não precisa assistir ao primeiro longa para poder entender nada desse novo filme. E assim, galera, eu preciso ser honesto com vocês. Por mais terrível que esse novo filme seja, quando a gente compara ele com o primeiro, a gente vê que houve um salto de qualidade. Mesmo que seja um salto de qualidade muito, mas muito sutil. A apresentação do Ursinho Pooh ficou um pouco mais perto daquilo que poderia fazer com que a gente acreditasse que de fato é um urso e não um homem de máscara. Ainda passa a vibe de que é um homem de máscara, sim, só que agora eles fizeram isso de uma forma um pouco mais gourmetizada. Esse novo longa ele até tenta criar uma história um pouco mais profunda, tentando explorar alguns novos elementos e o principal é tentando justificar o fato da existência dessas criaturas. Só que isso é o mínimo, né? A gente quando vai assistir um filme, o mínimo que a gente espera é algum tipo de contexto. Ele até tenta fazer isso, só que ele faz de uma forma extremamente superficial. E olha que não é por conta de orçamento não, tá? Porque esse filme ele teve um orçamento bem superior ao primeiro. E foi como eu disse, né? O Ursinho Pooh 2 vai ser aquele tipo de filme que você vai pro cinema pela zoeira, pra poder rir, pra descontrair com os amigos. Só que, cara, eu tava pensando o seguinte, existem formas tão mais divertidas, tão melhores de você tá descontraindo com os amigos, que simplesmente ir pro cinema assistir esse filme não vale a pena nem pela zoeira. Mas, se você é fã do subgênero slasher, esses dois filmes ele tem que estar na sua lista. Isso porque o Ursinho Pooh, tanto um quanto dois, eles vão pegar todos os clichês do subgênero slasher e eles vão trabalhar esses clichês da forma mais descomprometida possível. Então, se você é fã desse subgênero, vale a pena você assistir pra você ver como esse filme ele é tosco. Então você precisa assistir e com certeza você vai gargalhar, seja porque você tá achando o filme engraçado, ou então você vai dar risada porque ele é tão ruim, mas tão ruim que a única coisa que ele vai conseguir fazer com você é arrancar risada. De resto, é só causa atrás de tragédia seguida de muita, mas muita preguiça. Cara, as justificativas que esse roteiro usa pra poder as coisas acontecerem é de uma falta de criatividade tão grande que eles forçam tanto, mas tanto a barra para as coisas acontecerem, que quando você tá assistindo
no filme você vê que aquilo ali que tá acontecendo nem faz sentido, então é muita preguiça, velho, é muita, mas muita preguiça. Sem mencionar o fato de que nesse filme as atuações ou são péssimas ou são medíocres. É uma coisa ou outra. E aí, agora além da gente ter um homem com uma máscara de urso que foi comprada numa loja de fantasia um pouquinho melhor da Shopee, a gente vai ter um novo personagem que é um homem vestido de urubu da 25 de março e que vai sobrevoar os céus da história através de uma computação gráfica podre e medonha. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que esse filme ele é uma retratação de um fetiche doentio. Homens adultos com fantasias tenebrosas e que vão fazer você rir por todos os motivos errados. Por isso eu, Iago, dou 1.5 almofadinhas, mas mais pela zoeira e também pelo leve salto de qualidade que esse novo filme teve em relação ao primeiro do que por qualquer outra coisa. E aí é aquela história, né? A gente vai pegar o limite, a gente vai deixar o limite em aberto, e aí quando a gente atingir o limite, a gente dobra ele. E aí em breve a gente não só vai ter que dobrar, como triplicar, quadruplicar, porque vai vir mais produção dessa galera aí pela frente. Então a gente vai ter que se preparar muito psicologicamente para poder enfrentar essas obras. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte o vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!